Oi, pessoal! É um prazer receber vocês para mais um episódio do Hemodiálogos, o seu videocast favorito da saúde renal. Aqui a gente recebe quem entende para descomplicar a nefrologia. E hoje, quem vai falar sou eu. Bom, eu sou Jéssica Marcelo, médica nefrologista, e vou te acompanhar nessa jornada de conhecimento pela saúde dos rins. Nossos episódios saem todas as quintas-feiras, no Spotify e no YouTube. Conto com você. E para não perder nenhuma novidade, é muito bom que você siga a gente no @hemodiálogos. Vamos lá? O assunto de hoje é DRPAD. Nossa, que sopinha de letrinha, né? Mas o importante é saber que é doença policística autossômica dominante. Um tema que eu adoro, uma doença hereditária, mas que não é sentença nenhuma, tá? Eu vou te acompanhar nessa jornada para a gente entender um pouquinho mais essa sigla comprida, mas que diz muita coisa e que é uma causa importante de doença renal crônica. Está começando mais um Hemodiálogos. Pode parar de procurar, você já encontrou o que você precisava. Quando a gente vê tantas letras misturadas, a gente sempre fica com a ideia de que qual é o contexto por trás dessas letras. Então tá, o que é DRPAD? DRPAD é a doença policística autossômica dominante. E como o próprio nome já diz, é uma doença hereditária com padrão autossômico dominante. Ou seja, que pode estar presente em várias partes e vários elementos de uma mesma família. A DRPAD faz parte do painel de doenças císticas renais. Mas afinal, o que é cisto e onde eles se formam? Bom, para começar, a gente tem que entender um pouquinho de anatomia do sistema urinário. E para isso, eu conto com esse modelinho aqui. Bom, na parte de cima, aqui de rosa, nós temos os rins, o sistema vascular e aqui, o ureteres e a bexiga. Quando eu tenho uma alteração genética que compromete e gera cistos, isso acontece aqui dentro do parênquima renal. Então, esse rim, que era para ser pequenininho e ter esse formato bonitinho de feijões, começa a crescer e a ficar com formato cheio de bolinhas e cistos. Os cistos são dilatações do sistema tubular dentro do rim, que leva à formação de estruturas parecidas com cachinhos de uva. Só que isso continua crescendo ao longo de muitos anos e pode alcançar tamanhos muito grandes. Isso pode ter de 4 quilos ou até mais. Lembrando que os cistos da doença policística não são restritos ao rim. Eles podem acometer outros órgãos dentro do abdômen. E isso pode levar a complicações relacionadas, por exemplo, ao espaço e à pressão intraabdominal. Ela é uma doença hereditária? Então, se o meu pai tem, eu também vou ter? Quando você tem um elemento na família que é uma mutação de novo, que é como a gente chama o primeiro caso que teve doença policística, todos os filhos que vierem dessa pessoa têm em torno de 50% de chance de também terem a doença, porque nós estamos falando de uma doença dominante. Doutora, existe alguma forma de prevenir o aparecimento dos cistos? Não. A doença é determinada geneticamente. O que existe são maneiras de retardar a progressão da doença a partir do momento do diagnóstico. O diagnóstico é feito principalmente por exames de rastreio, quando eu já tenho um caso índice na família. Ou seja, se eu tenho um pai ou uma mãe que tem doença policística, nós rastreamos toda a prole. Então, todos os filhos que vieram desse casal. E rastreamos como? A partir de um ultrassom de rins e vias urinárias. Quando há cistos nesse ultrassom, aí nós começamos a orientação com medidas, primeiramente, não farmacológicas, para postergar a progressão da doença. E o monitoramento? É importante fazer? Bom, monitoramento ou rastreamento é sempre importante quando existe um caso índice na família. Por quê? É uma doença com determinante genético, porém, a apresentação da doença pode ser tardia. Assim sendo, eu preciso fazer o rastreio de todos os elementos que vieram desse indivíduo positivo. E o rastreio, ele começa a partir dos 18 anos, em média, e vai até em torno dos 40 anos, porque pode ser uma doença de progressão lenta e que vai ter uma apresentação mais tardia naquele elemento da família. E por isso que é muito comum
termos diagnósticos tardios. Às vezes, alguns diagnósticos são feitos já em hemodiálise. Porque, apesar de ser uma doença genética, o que nos faz remeter a um diagnóstico na infância, por ser uma doença de crescimento e desenvolvimento fenotípico tardio, a gente pode demorar anos para ter uma apresentação clínica relevante. Por isso, o rastreio é tão importante e precisa ser estendido até em torno dos 40 anos de idade. Quando buscar uma orientação e segmento adequado? Essa doença não é necessário ou não se deve esperar que os sintomas apareçam para procurar um serviço especializado. Por ser uma doença de crescimento e desenvolvimento lento, esse diagnóstico pode demorar muitos anos. Então, é importante fazer o rastreio. E a partir do momento do diagnóstico dentro dessa estrutura de rastreio, já é importante acompanhar com uma equipe especializada. Então, tá, doutora, uma doença genética. Eu vou acompanhar com uma equipe especializada, mas tem tratamento? A doença tem tratamento. Ela tem muitos tratamentos. Na verdade, os principais são a mudança do estilo de vida, ou seja, diminuir a ingesta de sal, ter maior aporte de água durante o dia, atividade física. Isso tudo são medidas que nós chamamos de não farmacológicas para o cuidado da doença renal policística. Para além dessas medidas, também existem as medidas farmacológicas, ou seja, medicações que ajudam e postergam a progressão dessa doença. Uma das medicações mais importantes nesse contexto são o Zieca ou Bra, que são medicações que ajudam nesse processo de preservação da função renal e retardam a progressão quando utilizadas no contexto de uma paciente com DRPAD e hipertensão. Para além disso, existe uma medicação que é diretamente focada num dos receptores que está hiperativado, o receptor V2 da vasopressina. Essa medicação é o Tolvaptan. Essa medicação já está liberada pelo FDA para o uso tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E, no Brasil, ela tem chegado através de importação. E o Tolvaptan, que é o inibidor do receptor V2, ele diminui o aumento dos cistos e retarda a progressão da doença, tendo sido avaliado e liberado pelo FDA. É a droga que está relacionada, no momento, através de estudos científicos, como o maior potencial de retardar a doença policística, sendo restrita para os rápido progressores. Ou seja, pessoas que, quando submetidas à classificação através de ressonância, têm uma velocidade de progressão que varia de 1C a 1E. E por falar nisso, o seu nefrologista já conversou com você sobre a classificação da Mayo Clinic? Isso é um tema muito relevante. É importante que todo paciente que tenha diagnóstico de DRPAD seja submetido a um exame de imagem estático, ressonância ou tomografia. E que, nesse caso, sejam feitas 4 medidas para definir o volume renal total. E depois esse volume é ajustado para a altura. Com esse resultado, o seu médico vai poder estabelecer qual é a velocidade de progressão que sua doença terá, que varia entre 1A até 1E. Sendo que as classificações da Mayo Clinic, que vão de 1C, 1D e 1E, são também chamadas de rápidos progressores. E é justamente esse grupo que foi liberado para o FDA para utilizar o Tolvaptan. Agora a gente vai para uma parte que eu adoro particularmente, que são as dúvidas reais, as dúvidas de quem está aí do outro lado. Inclusive, se você também tiver dúvidas, fique à vontade para colocar para a gente aqui nos nossos comentários ou então no @hemodiálogos em todas as redes sociais. Eu vou herdar essa doença? E os meus filhos também vão ter? Então, como a gente falou, é uma doença genética, hereditária, autossômica dominante. Então, cada elemento da prole de uma família que tenha um dos genitores positivos tem um risco em torno de 50% de desenvolver a doença. Então, nesse momento, eu não consigo dizer para você se você foi o sorteado, mas se tem alguém na sua família, para cima, na sua árvore genealógica, que é positivo, é importante que você faça o ultrassom. Quando a doença vai se manifestar? É uma doença de evolução lenta. Então, muito comum que ela se manifeste no
na idade adulta, no final da adolescência, no início da idade adulta, e por isso que é tão importante fazer o ultrassom nos indivíduos que têm mais de 18 anos, na família onde tem pessoas positivas. Existem manifestações para além do rim? E a resposta é sim. A gente pode ter cistos em vários lugares. Existem vários trabalhos científicos que mostram a apresentação de outros sintomas, para além dos cistos no rim. Os sintomas mais comuns são dor abdominal por conta do tamanho, hematúria, ou seja, sair sangue no xixi, ter cistos no fígado, no pâncreas e em alguns outros órgãos abdominais. E uma coisa que é muito importante e que faz muita diferença na evolução dos pacientes é a maior chance de apresentação de aneurismas do sistema nervoso central. E o que os cistos fazem? Os cistos agem de muitas formas. Uma delas é destacando as células tubulares e aumentando o risco, por exemplo, de infecção e de infecção do cisto, o que é uma pielonefrite que pode evoluir com abscesso. Outras manifestações, por exemplo, é a compressão do hilo, a parte onde fica a vascularização do rim, o que pode ser um dos motivos para uma evolução, por exemplo, com uma hipertensão grave. Os cistos podem sangrar, podem romper e podem gerar uma baixa qualidade de vida, além da fibrose que o circunda e que também pode comprometer a função renal e o desenvolvimento de hipertensão também a longo prazo. E afinal de contas, eu vou ter que fazer diálise? A doença renal policística hoje é conhecida como a 4ª causa de diálise no mundo. Ou seja, é uma doença em que a diálise é sim uma possibilidade. Todavia, nós estamos, nesse momento, vivendo uma mudança de paradigma, com mais medicações e métodos de tratamento também não medicamentosos que retardam a progressão dessa doença. Então, muitas pessoas podem nem chegar a fazer diálise, mesmo estando com idade avançada. O estilo de vida está relacionado com a evolução e com a qualidade de vida? E a resposta é sim, com certeza. Estilo de vida muda o jogo nessa doença. São orientações simples, por exemplo, a diminuição do consumo de sal, diminuição de cafeína e o aumento do volume de água. Além, claro, da prática regular de exercícios físicos, principalmente aeróbicos, de acordo com a recomendação da OMS. Doutora, eu vou morrer cedo? Gente, calma aí. A gente tem que pensar um pouco. A doença acomete vários sistemas e órgãos, mas se ela for descoberta precocemente e for tratada de maneira eficaz, principalmente com médicos que saibam te orientar e saibam participar do segmento dessa doença, não, você vai morrer quando acontecer. Mas nesse momento, eu não vou dizer para você que vai ser mais rápido do que qualquer outro paciente. Gente, então tá. Hoje nós falamos sobre DRPAD, uma doença que é bastante prevalente, pouco diagnosticada ainda e que tem muitas limitações. Por exemplo, o tratamento da hipertensão, que é diferente, que tem alterações relacionadas, por exemplo, a aneurismas e a velocidade de progressão, que hoje tem sido o alvo de algumas medicações, como, por exemplo, o Tolvaptan. Foi um prazer discutir esse tema com vocês, porque é um tema que, para mim, é muito importante. E eu deixo aqui o canal aberto para que, caso você tenha alguma dúvida aí da sua casa, manda pra gente. Pode mandar aqui embaixo, fica à vontade. Ou também, se quiser ou ficar um pouco mais acanhado, pode mandar por direct nas outras redes, tá bom? É só seguir @hemodiálogos. Eu te espero. Tchau! Esse programa foi produzido e dirigido por Mariana Orlandi. Roteirizado por mim, Jéssica Marcelo, e por Mariana Orlandi. Gravado, editado e pós-produzido por Zamunda Studio. E é apresentado por mim, Jéssica Marcelo, que te espero na próxima quinta-feira para mais um episódio de Hemodiálogos. Tchau!